precisamos criar. A batalha está no meio virtual, né, sobretudo. Então, precisamos criar no meio virtual, né, instrumentos de ação. Não vou dizer quais que eu acho que podem ser usados, né, também tem uma noção muito pequena de quais que possam ser usados, tem uma noção de alguns, né, mas tem uma noção perfeita de que é possível e é absolutamente necessário. Tá? Dentro da legalidade, etc., né, desenvolver instrumentos de ação civil, popular, contra a tirania, dentro do ambiente virtual, além do ambiente real, pé na rua, etc., transformação. Mas isso é tema para a gente ir conversando aí. Mas eu sugiro que todo mundo fique de olho, assim, olha, o que está surgindo? O que está surgindo em termos de ações de resistência, de ações de contestação legal do que está sendo feito. Tá? Já estão surgindo algumas ideias por aí. Claro que muitas dessas ideias surgem no X, mas não só no X. Tá? E as coisas vão surgir. Né? Como é que os países da Europa do Leste se livraram do pesadelo do comunismo? Apoio internacional, apoio das grandes democracias do mundo, sobretudo dos Estados Unidos. Convicção civilizacional, representada aí sobretudo pelo Papa João Paulo II, né, com a raiz cristã e livre do cristianismo como um instrumento de liberdade da nossa civilização. E ação interna, criatividade, poloneses, tchecos, húngaros e tal, né, inventando maneiras de, digamos, ir solapando de maneira legal, sem afrontar, digamos, a tirania na sua pseudo-legalidade, mas foram encontrando mecanismos de ação. Né? Precisamos ir nessa linha também. Bom, é isso por hoje. Vamos para a nossa discussão aqui, tá bom? Então, vamos aqui no começo. Hoje estou vendo aqui que tem realmente muito comentário, fico muito grato por isso. Não estou nem conseguindo chegar aqui no começo. Então, estou vendo aqui no começo. Tem várias pessoas aqui que estou vendo que estão com a notinha aqui do X. Será que o X está permitindo, então, fazer comentário aqui dentro do chat? Olha que interessante se foi isso. Porque eu estou vendo aqui Roberto Santos, Flávio Amorim, Davi Ferraz, Fernandes, Tiago Bate, Luluzinha, todo mundo aqui com o selinho do X. Portanto, eles estavam assistindo no X. Um aqui até dizendo, como é que faz? Que estava congelado. Espero que não tenha continuado congelado. Alguém estava perguntando aqui como é que é no YouTube. Quer dizer, no YouTube tem a impressão que não congelou, né? Não sei se alguém me escreveu aqui sobre isso. Não. Então, acho que apenas no YouTube rolou direitinho a conversa, mas fico muito interessado em saber se quem assistiu pelo X está presente aqui nos comentários, porque isso nos abre uma nova dimensão também. A Ioana Maciel diz que a luz de Deus estará sempre sobre os justos. Isso é importantíssimo. Né? Quem acredita em Deus, né? No cristianismo, eu acho que precisa acreditar que Deus está presente, né, na nossa vida, e que Deus é a origem da noção de justiça e de injustiça. Né? E que Deus trabalha pela justiça. Deus influencia na justiça. Deus é a justiça. Tá? Eu acho que existe uma versão assim da crença numa divindade, pessoas que, mesmo dentro do cristianismo, falam assim, não, eu acredito em Deus, mas Deus está lá, Deus não faz nada. Né? Tá bem, né? Mas acho que Deus faz muita coisa, entende? Deus, o cristianismo é isso, inclusive através da encarnação, né, de Jesus Cristo. Né? Deus encarna em Jesus Cristo, então é porque Deus está presente conosco. E Jesus disse, né, que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Né? Cada dia estarei com vocês. De modo que, né, a luz de Deus, sim, a gente tem que acreditar que ela está aqui presente. Porque ela está, não tenho certeza disso. Bom,
Tiago Musas, talvez haja ainda muito karma para ser espiado por meio desse flagelo, por isso até que se esgote, Deus dele se servirá, e ele não cairá, somente depois que todo karma for cumprido será a vez dele. Pode ser, Tiago, interessante. Isso, né? A versão, digamos, cristã do karma, a gente vê na própria Bíblia, né, os sofrimentos do povo eleito, que estão no Velho Testamento, né, sempre que ele se afastava da palavra de Deus, e os profetas, né, alertam muito sobre isso. Enfim, é uma maneira da gente ver, uma maneira importante, porque ela mostra também, como que eu acabei de falar, que a gente acho que está dentro de uma história maior, né? Está dentro de uma história que é a história da salvação nossa, pessoal, salvação do gênero humano, né? O mal não está apenas no Brasil, está no mundo todo, está não só hoje, está desde o começo dos tempos, querendo nos desviar, querendo nos prender, né? O mal é a prisão, o bem é a libertação. Então fazemos parte dessa história maior, e isso é uma coisa que nos anima, né? Isso é uma coisa que nos anima. Então, por isso que eu gosto tanto de ir aos clássicos, ir ao Novo Testamento, e aos filósofos, para embasar as nossas percepções. E faço tanto isso no curso de Logopolítica. Né? Vem uma energia imensa daí, né? Da gente entender que somos parte de uma história maior, que não começa com Alexandre de Moraes. Né? Tem uma energia imensa. E pensem o seguinte, né? Cícero estava lá numa sociedade tal, escravocrata, Platão também, que valor que tem isso e tal, isso era um outro tempo, uma outra sociedade. Vejam bem, qual que foi a principal inspiração para aqueles que criaram a República nos Estados Unidos, a independência americana? Né? Gregos e romanos. E aqueles que refletiram sobre gregos e romanos na modernidade. Mas, no fundo, gregos e romanos. Né? A inspiração dos americanos são os conceitos gregos e romanos de liberdade e democracia, né? Junto com a inspiração e, digamos, a estrutura moral, ética cristã, não só ética, mas metafísica, né? Da origem transcendental da justiça e da nossa liberdade. Isso é fundamental também, isso vem do cristianismo. Né? Então, os fundadores do maior experimento e mais bem-sucedido experimento democrático, né, do mundo, que são os Estados Unidos, até hoje, né, se basearam em gregos, romanos e no cristianismo. Né? A Revolução Francesa se baseou bastante em gregos e romanos, né, criou coisas importantes, né, para discutir se tudo já tinha sido criado pelos americanos ou não, mas os franceses criaram algo que a gente já discutiu aqui, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento excelente. Né? Também, enfim, não teria havido Revolução Francesa se não tivesse havido uma inspiração clássica da liberdade de Cícero, Platão e tudo mais. Talvez o problema justamente da Revolução Francesa é que eles jogaram fora a outra parte, a inspiração cristã. E aí, né, foi um experimento que, né, na verdade, durou poucos meses, em termos de um mínimo de democracia, já virou depois terror, depois virou o regime corrupto do diretório, que a gente está discutindo no curso, depois virou Napoleão e tal. E a França teve a última mudança constitucional na França foi em 1958. Né? 1958, a atual Constituição Francesa, a Quinta República, está dentro do espaço de vida de muitos de nós aqui, né? Um pouco de tempo, mas, enfim, tem muita gente que está aqui entre nós que nasceu ainda na Quarta República Francesa. Então, uma instabilidade incrível na França, né, ao longo desses 200 anos. Talvez por isso, porque, né, se recusaram, continuam se recusando a entender que a origem da liberdade e da democracia não são só os gregos e romanos, é também o cristianismo. Enfim. Mas, bom, Dom Pedro I, né, é um leitor dos clássicos, um conhecedor dos clássicos, fundador da nossa nacionalidade. Né? Então, essas coisas são irrelevantes? Não, né? Não. Se nós vamos refundar agora, como queremos, a nossa liberdade, precisamos votar esse pessoal também, né?
Vamos voltar aos intermediários, digamos, né? Brasileiros, americanos, europeus. Nós precisamos voltar aos gregos, romanos e ao cristianismo para refundar a nossa liberdade. Tá? Continuamos aqui. Então, o Walter Rebeck dizendo: são verdadeiros heróis brasileiros. Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Ernesto Araújo. Muito obrigado, Walter, por incluir aqui. Oswaldo Eustáquio, Ludmila Zines Grilo, Sebastião Coelho, deputada Paula Belmonte, etc. Muito obrigado, Walter, por me colocar aqui ao lado, pessoas que eu admiro muitíssimo, pessoas que estão fazendo, cada um à sua maneira, eu acho que um trabalho importantíssimo pela liberdade, realmente, sabe? Por exemplo, o Rodrigo Constantino, eu via hoje ele dizendo, olha, vamos à luta, pessoal, algo assim, né? Assim, não vamos ficar parados, não, nem esperando. Desculpa se o Rodrigo, não, se eu estou interpretando bem as palavras dele, mas, tipo assim, olha, precisamos começar agora a fazer coisas em defesa da liberdade, não só esperar o 7 de setembro, muito menos, assim, agora precisamos votar bem na próxima eleição, né? Acho que esse é talvez o principal ponto do Constantino, que eu tenho chamado a atenção aqui há mais tempo, e agora mais ainda, né? A transformação que a gente precisa do Brasil não pode de forma nenhuma se restringir à dimensão das articulações eleitorais e do voto. Isso é uma dimensão muito pequena, necessária, mas muito pequena da transformação que a gente precisa, né? A transformação tem que vir de fora da política e engolir a política eleitoral num determinado momento. Não pode se limitar à política eleitoral, senão a gente está perdido. Tá? Várias outras pessoas aqui que eu tenho visto excelentes comentários nesses dias agora sobre o X, o Sebastião Coelho, e todo mundo acho que está convergindo nessa ideia. Olha, vamos à luta. Sim, por que eu usei também esse título, né? Apagar a luz e agora, né? Agora é o combate. Por causa daquela imagem que a gente usa muito, né? Só, apagou a luz, agora, né? Agora é a luta, né? É como você está, né? Tá num quarto, assim, iluminado, na sala, e as pessoas estão assim, se olhando, né? Aí apagou a luz, pá, né? Parte para o vamos ver. Acho que é um pouco a noção que eu estou vendo na convergência de várias dessas pessoas que você citou aqui. Mas muito obrigado, Walter. Ailson Pianco, Ernesto, é hora de atravessar o Rubicão, né? É hora da queda da Bastilha, hora da derrubada do Conselho dos 500, 18 Brumário no Brasil, né? São os vários momentos aí de, né, revolta e rebelião e revolução de povos contra tiranias que os oprimiam, né? Na Roma, na França, no tempo da Revolução, na Grécia, né? A gente está discutindo isso a fundo no curso de Logo Política. Então, renovar aqui o convite para que vocês entrem na nossa Academia Folha Política. Toda quarta-feira tem aula, né? Toda semana tem aula. Às vezes não pode ser na quarta-feira, começa a semana agora, porque justamente eu vou a Buenos Aires. Estarei lá para participar do Fórum Madrid. Mas tem aula toda semana, quando não tem, naquela semana a gente compensa depois. E a discussão está lá, e é muito bom que o Ailson coloque isso aqui, né? Estamos falando do 18 Brumário na França, mas estamos falando do Brasil, né? Ali você tem ideias, você tem referências, você tem ânimo para prosseguir nessa luta. Olá, pessoal. Se você ainda não conhece a Academia Folha Política, eu acho que está na hora de conhecer. Nós estamos vendo essa imensa possível crise do sistema corrupto que governa o Brasil, com tudo que envolve aí o banimento do X, mas precisamos entender que isso faz parte de uma imensa luta, de um imenso combate mundial entre liberdade e totalitarismo, que envolve aspectos da China, da Rússia, guerra da Ucrânia, Oriente Médio, crime organizado, globalismo, Fórum Econômico Mundial, e precisa, para que nós a enfrentemos, precisa puxar lá de trás, das origens, das primeiras luzes da liberdade no conceito atual nosso, que vem dos gregos e vem também do cristianismo. Nós propomos tudo isso dentro da Academia Folha Política. Exame das atualidades, mas com uma explicação, uma inserção dessas atualidades, do desafio da liberdade hoje no Brasil, no mundo, dentro de toda a história, que é uma história fascinante, ao mesmo tempo é um drama do pensamento ocidental, que não é um pensamento abstrato, é o pensamento da consecução da liberdade. Tudo isso nós vemos
na Academia Folha Política, mas também vemos os temas da história, Brasil, mundo, Revolução Francesa, por exemplo, estamos vendo agora, como espelho e ilustração para aquilo que nós precisamos entender hoje na nossa realidade no Brasil, no mundo. Então, eu queria deixar um convite para você conhecer a Academia Folha Política, onde nós fazemos uma jornada por todo esse espectro, onde nós aprofundamos nosso conhecimento, nossa reflexão, onde nós desenvolvemos, cada um de nós, nosso próprio caminho de atuação diante dessa realidade. A Academia Folha Política você pode assinar por apenas R$40 por mês, na mensalidade, ou por R$420 a anuidade. As duas opções te dão acesso a todo o material que já está lá, centenas de horas de aulas, de lives, e 2 programas novos a cada semana, Agenda 2030 e o curso de Logopolítica, tá certo? Além de outros materiais que já estão lá e outros que irão sendo inseridos. Então, R$40 por mês ou R$420 por ano te dão acesso a todo esse material. Se interessar, e eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento, é só clicar aqui no link, na descrição, para fazer parte desse projeto. Um abraço. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, que nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento, e o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer, conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não, é um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui